receitas práticas e fáceis para você fazer em casa, até uma receita de qualidade em restaurante fino. Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos lá? O quão difícil deve ser preparar uma receita de pão. Aquele pão simples de café da manhã, muitas vezes pão francês, um pão italiano, uma baguete. O pão que você preferir. Mas o que pouca gente sabe é que ele vai apenas 3 ingredientes: sal, farinha e água. Muitas vezes nem fermento precisa. E hoje eu vim aqui te ensinar uma dessas receitas simples, saborosa, prática, para você que quando acorda no café da manhã não abre mão do seu pãozinho com café com leite. E no final ainda tem um bônus, uma pastinha de alho libanesa maravilhosa. Vamos lá? E o começo dessa receita não tem como ser mais simples. Tudo que você vai precisar fazer: vai pegar uma tigela, você vai acrescentar água. Nesse caso eu estou usando água morna porque a gente quer preparar um pão o mais rápido possível. Esse é um pão que a partir do momento que você preparou a massa, no máximo do máximo 1 horinha ele já está pronto. Não precisa descansar na geladeira. Se você quiser, deixa descansando, mas é para ser um processo rápido. Então aqui eu vou pegar água morna, 300 ml. Se você quiser usar água quente, você acelera demais o processo do fermento e o fermento acaba morrendo antes de entrar no forno. E se você colocar água gelada, vai acabar retardando muito o processo. Água gelada seria o ideal, mas para esse pão a diferença vai ser mínima, ainda mais que a gente vai acrescentar uma pastinha de alho que vai mudar completamente o sabor. Então a gente quer esse pão crocante, leve, saboroso, o suficiente para a gente conseguir comer com qualquer antipasto, qualquer geleia que você tenha na sua casa. Um pão neutro. Então, coloquei a minha água na tigela. Aqui eu tô fazendo 300 ml, que vai render mais ou menos 10 a 12 pães. Vou acrescentar a farinha. Farinha na proporção sempre de 100% de farinha para 60% de água. Nesse caso é uma farinha 00. A farinha 00 ela tem um grão mais fino e é uma farinha selecionada, uma farinha italiana. O valor dela é um pouquinho mais alto do que a farinha de mercado, mas ajuda muito no processo, porque ela absorve mais água, ela segura mais a elasticidade, então na hora de a gente abrir essa massa, vai ser a melhor possível. Então, farinha de trigo 00. Aqui eu recomendo nunca colocar tudo que vai na sua massa. Se for um dia mais úmido, um dia mais seco, vai variar bastante essa quantidade de farinha. Então, comece colocando metade da farinha, vai ficar até mais fácil de misturar, já que a gente vai fazer na mão. Nessa mistura eu vou colocar 3 gramas de fermento em pó. Esse é aquele fermento seco, fermento de pão. Eu vou acrescentar nesse momento só o fermento, metade da farinha e toda a água, e vou misturar com a mão. Enquanto você vai misturando com a mão, você tenta deixar o mais homogêneo possível. Viu que toda a farinha já foi incorporada, você vai colocar de pouco em pouco a nossa farinha 00. Aí você deve estar se perguntando, mas e o sal, o leite, o ovo, todos aqueles ingredientes que normalmente vai em um pão? Nesse caso nós não vamos colocar nada, porque esse aqui é uma receita clássica de pão. Coloquei aqui quase toda a minha farinha. Você vê que a massa já vai ganhando uma textura, vai deixando de sair do estado líquido, vai formando mais uma massa homogênea. Então, quase toda a farinha incorporada. O sal eu não vou colocar nesse momento, eu vou esperar um pouquinho porque ele meio que mata o fermento. Então nesse processo a gente vai trabalhar o máximo possível da massa sem o sal, adicionar ele só no final quando a massa estiver quase pronta. O sal é um realçador de sabor, mas ao mesmo tempo a gente não quer que ele mate o fermento. Então a gente vai continuar misturando. Vamos incorporar toda essa farinha que está em torno aqui da nossa tigela. E até esse processo que a massa ainda está pegajosa, eu sempre recomendo trabalhar apenas com uma mão. Então uma mão vai tocar na massa, a outra mão na farinha, desse jeito você acaba não misturando e não vai sujar sua farinha de trigo que está ali. Se não precisar usar, deixa uma próxima receita. E agora sim, você vê que a massa já virou quase que uma massa homogênea, ainda tem uns grumos de farinha nela. Então a partir desse momento a gente já pode começar a trabalhar ela na bancada. Passando para a bancada, a gente vai untar de farinha de trigo. E é com essa textura aí nesse momento que a gente vai acrescentar o nosso sal. Então, 10 graminhos de sal. Vou continuar misturando a nossa massa. Lembrando, puxando toda essa farinha que está em torno, que a gente não quer desperdiçar nem um pouco.
E aqui eu vou trabalhar sempre de fora para dentro. Então, trazendo toda a farinha que está na parte de fora, vou fazer uma dobra para dentro, de fora para dentro, até que fique tudo incorporado. Você vê que é uma massa bem macia, uma massa bem leve, principalmente por conta da gente estar usando a farinha 00. E a partir dessa mesma massa aqui, você pode usar ela para... Aqui você consegue ver que a massa está bem lisa, uma massa macia, principalmente por conta da farinha 00. E para quem não sabe, essa mesma massa aqui, você pode usar ela para 1001 receitas. Então, massa de pizza, você tira a parte dessa daqui. Massa de focaccia é simplesmente a gente acrescentar mais água e azeite. Então, essa é a receita mãe, a base de todos os pães. Massa pronta, e a partir daqui eu vou trabalhar só mais uns 5 minutos, o suficiente para a gente conseguir que essa farinha absorva toda a água e que a gente desenvolva o glúten. O glúten seria essa malha, esse tecido que segura a massa para ela não rasgar no momento de abrir. E como a gente vai querer um pão folha bem fininho, bem crocante, a gente quer conseguir abrir ela sem que ela rache, sem que ela rasgue. Então, 5 minutinhos trabalhando, mais que o suficiente. Você vê que a massa não gruda na bancada, não gruda nas mãos. Se ela ficar um pouquinho grudenta, não tem problema nenhum. Um pouquinho de farinha, sem abusar. Passados 5 minutos, aqui eu vou ensinar mais um segredinho para a gente acelerar ainda mais esse processo sem perder a qualidade. Normalmente você deixaria o pão descansar por algumas horas na geladeira e a partir desse momento você iria porcionar e depois de porcionado você esperaria mais um pouco para poder abrir a massa. A gente vai cortar esse processo no meio. Então, nesse momento aqui, eu já vou porcionar a minha massa. Eu sei que o tamanho da minha frigideira vai comportar mais ou menos 50 gramas de massa. Então, eu vou dividir em bolinhas de 50 gramas. Então, você pega uma faca ou espátula que você tiver em casa. Vai separar em bolinhas de 50 gramas. Separado as bolinhas. Aqui tem que ter um pouquinho de técnica, mas fácil de entender. Você pegou a sua massa, aqui de dentro para fora você vai puxar um pouco ela e vai jogar para baixo. A gente quer formar uma bolinha e essa bolinha vai ser o formato do nosso disco que vai para a frigideira. Então, peguei essa bolinha, independente do formato que tiver, se tiver meio abstrato, meio quadrado, o processo é o mesmo. Puxou a massa de fora para baixo. Do meio para baixo, do meio para baixo. Aqui eu vou fazer um processo um pouquinho mais rápido. Assim vai te dar uma superfície lisa em cima. Na parte de baixo, tudo que você tem que fazer é, com esses 2 dedos, você vai fechar a massa para completar a nossa bolinha. Com as bolinhas prontas, a gente vai pegar aquela mesma tigela que a gente trabalhou a massa. Eu vou untar ela de azeite. Untar não é molhar de azeite, é um fio de azeite só para não grudar no fundo, porque eu não quero mais usar farinha. Então, fio de azeite, untei essa forma e dentro dela mesma eu vou colocar essas bolinhas. E só para elas não grudarem, uma polvilhada de farinha em cima, para ficar mais fácil de separar depois. Massa de pão pronta, super simples, vou deixar ela descansando 20, 30 minutinhos no máximo. Enquanto isso a gente consegue preparar a nossa pasta de alho e quem sabe você aí de casa prepara aquele cafezinho. Então, vamos deixar o pão de lado. Enquanto a nossa massa vai descansando, vou preparar aqui uma pasta de alho libanesa. Uma pastinha de alho super simples, prática, que muitas das vezes vocês acham que até está fazendo errado em casa, porque sim, você já tentou fazer isso aqui, mesmo que errado. Sabe quando você compra aquele alho, você descasca ele e fala assim, nossa, eu só quero preparar uma vez por mês, vou bater todo esse alho descascado no liquidificador com um pouquinho de óleo, e você acaba perdendo tempo e ele vira uma pasta? É exatamente essa pasta que a gente quer. Porém, mais leve, com menos alho, muito entre uma maionese. A gente pode até dizer que seria uma maionese de alho sem ovo. Então, para o nosso preparo, e aqui com o liquidificador, eu vou colocar 5 dentes de alho para bater.
e o suficiente de óleo para cobrir o alho, não mais do que isso, só o suficiente para cobrir. Se 5 dentes de alho for pouco e não chegar na lâmina, não tem problema, acrescenta mais, essa pastinha de alho dura muito tempo na geladeira. Então, aqui vai precisar de um pouquinho mais, vou só acrescentar e um pouquinho de óleo. Óleo de cozinha normal, óleo de canola, óleo de girassol, não precisa ser azeite, não precisa ser nada caro, é um óleo normal. E no final que você vai obter é isso aqui, um creme liso, uma pastinha de alho, gente. Uma coloração incolor, então branca, super levinha, um pouco mais liso do que maionese, porque não tem nenhum coagulante segurando isso. E a partir do momento a gente vai colocar diretamente na geladeira para ela não perder a estrutura. Nosso pão já passou 20, 30 minutos que ele está ali descansando. Nesse meio tempo eu já peguei uma panela, coloquei no fogo, fogo baixo. Se você tiver um fogão de indução como esse aqui, o mínimo possível que a gente quer é a panela quente, mas não fervendo. Só nesse primeiro momento quando a gente ainda precisa abrir a massa. Então, frigideira, uma frigideira precisa ser com tampa, bancada, um pouquinho de farinha de trigo e rolo é tudo que a gente precisa. Então, farinha, rolo em mãos. Vou pegar nossa massa já descansada. Você consegue ver que é uma massa bem lisa, que mostrando a parte de baixo dela, que seria a parte que ficou com azeite, por isso que ela está mais brilhosa. Parte de cima homogênea, sem nenhum grumo de farinha. E aqui o que a gente vai fazer, super simples. Farinha de trigo na bancada, o suficiente só pra gente untar, pouca coisa. Vou colocar nossa massa e farinha de trigo dos dois lados para não grudar. E eu vou abrir exatamente do tamanho da minha frigideira. Só isso. Aqui, para deixar o formato mais redondo possível, a gente vai pegar o nosso disco, abrir ele de frente para trás e aqui você não precisa ficar virando o rolo. O rolo fica sempre nessa posição de frente para você. O que você vai virar é a massa. Virando ela sempre de 90 em 90 graus. Desse jeito você vai ter uma massa redonda, sem perder o formato dela. Se você ver que começou a grudar no rolo, um pouquinho mais de farinha. E aqui, mesmo que o formato seja de uma pizza, nós não estamos fazendo uma pizza, então não deixa aquela bordinha mais grossa, tenta deixar ela o máximo uniforme possível. Então, sempre tenha certeza que você tem um rolo à mão que seja mais largo que a massa. Desse jeito você consegue passar de uma vez só, sem precisar ficar corrigindo as bordas. Então, massa em mãos, já do tamanho da frigideira. O que eu vou fazer é pegar a nossa frigideira. Agora sim, com a massa pronta, vamos deixar no máximo possível, a gente quer ela bem quente, para assim que no momento que o pão entre na frigideira, ele já ganha aquela coloração instantânea e ele vai inflar. Nesse começo dele querer inflar, a gente vai tampar para poder cozinhar também. Eu vou colocar, assim como foi na tigela anteriormente, um fiozinho de óleo. Untei essa panela de maneira uniforme. O azeite vai ajudar nessa coloração do nosso pão e deixar ele ainda mais crocante. Então aqui a frigideira já está quente, eu vou colocar o nosso pão. Sem dó, gente. Colocou o pão. Claro, tenha certeza que você tem uma frigideira com tampa. E aqui a gente vai tampar 2, 3 minutinhos. Se segura para não abrir a panela nesse momento, que a gente precisa desse restante. Lembrando, como a massa é de farinha e água, a água vai evaporar instantaneamente em contato com o calor. Evaporou, esse vapor vai ajudar a cozinhar a massa, então não abra nos 2, 3 primeiros minutos. Resista. Você vai escutar um barulhinho de algo estralando ali, é só o azeite dando coloração e sabor. Então, 2, 3 minutinhos. Já passou o tempo aqui, vamos virar nossa massa. Agora sim, você consegue ver que a coloração tem esses pontinhos pretinhos. É isso que a gente quer. Então virou a massa, mais 2 minutinhos.
que os dois lados uma bela coloração. Vou deixar de lado para não esfriar. Já vai preparando os outros pães. Tudo que você precisa é na mesma panela, mais um fiozinho de azeite. Joga o pão para dentro. E essa é a mágica da cozinha. Uma receitinha simples que vai combinar perfeitamente com o seu café da manhã e para dar aquela melhorada no seu dia.